Sejam bem-vindos ao canal Quiz Café. No vídeo de hoje, um quiz temático sobre história. Você terá 10 segundos para responder cada uma das 20 perguntas e logo após, uma breve explicação sobre a resposta correta. Ajude o canal a crescer deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Vamos para o vídeo. Quanto tempo durou a monarquia no Brasil? 65 anos, 67 anos, 75 anos ou 90 anos? A monarquia no Brasil durou 67 anos, de 1822, após a declaração de sua independência de Portugal, até 1889, quando foi proclamada a República. Durante esse período, o Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, além de um período regencial. Quem foi um dos líderes da Guerra de Canudos? Tiradentes, José Bonifácio, Antônio Conselheiro ou Antônio de Souza Neto? A Guerra de Canudos foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Qual o nome da primeira revolta ocorrida no Brasil? Revolta dos Alfaiates, Guerra dos Mascates, Revolta da Vacina ou Guerra dos Emboabas? A Revolta dos Alfaiates é considerada um dos movimentos mais significativos na história e a primeira revolta social do país. Foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no final do século XVIII na capitania da Bahia, no Brasil colonial. Quanto tempo durou o período regencial no Brasil? 12 anos, 15 anos, 7 anos ou 9 anos? O período regencial durou 9 anos. Iniciou-se logo após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até o golpe da maioridade, que tornou possível a coroação antecipada de Dom Pedro II em 1840. Qual classe foi responsável pelo movimento iluminista? Os nobres, a igreja, a burguesia ou os servos? O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão e pregava a maior liberdade econômica e política. O movimento tinha apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. Qual foi o último imperador romano? Rômulo Augusto, Calígula, Nero ou Tibério Cláudio? Rômulo Augusto, que governou apenas 2 anos, em 475 a 476, acabou deposto por Odoacro, líder de um dos povos germânicos que atacavam frequentemente o Império Romano. Qual tratado pôs fim ao Tratado de Tordesilhas? Tratado do Porto, Tratado de Madrid, Tratado Conciliador ou Tratado de Sevilha? O
Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, em 1750. O tratado redefiniu os limites entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim às disputas territoriais. Quem foi o primeiro presidente do Brasil após o fim da monarquia? Campos Salles, Hermes da Fonseca, Deodoro da Fonseca ou Nilo Peçanha? Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Militar, ele assumiu o poder depois da proclamação da República em 1889. Ele foi responsável pela primeira Constituição republicana do país. Seu governo foi instável, pois era um momento de transição da monarquia para o regime republicano. Qual presidente teve como slogan 50 anos em 5? Getúlio Vargas, Castelo Branco, Jânio Quadros ou Juscelino Kubitschek? O governo de Juscelino Kubitschek ocorreu entre 1956 e 1961. Sua eleição foi marcada pelo Plano de Ação 50 anos em 5, que tinha o ideal de trazer ao Brasil o desenvolvimento econômico e social. Qual fato marcou o início da Idade Contemporânea? Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, Revolução Francesa ou Guerra Fria? A Idade Contemporânea é uma divisão cronológica da história que compreende o período entre o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, até os dias atuais. Anita Garibaldi participou diretamente da Revolução Farroupilha, Revolta da Vacina, Revolução Constitucionalista ou Guerra do Paraguai? A Revolução Farroupilha foi como ficou conhecida a Revolução Regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Entre seus principais personagens estavam o casal Giuseppe e Anita Garibaldi. Quais países envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Inglaterra e Espanha, Espanha e Portugal, Portugal e França, ou Inglaterra e França? A Guerra dos 100 Anos ocorreu entre 1337 e 1422. Não foi uma guerra contínua, mas sim uma sucessão de batalhas envolvendo França e Inglaterra, durante o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Quais países formavam os aliados na Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e França, Estados Unidos, Japão e Rússia, Estados Unidos, Canadá e Portugal, Estados Unidos, França, Portugal e Espanha. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, que eram a Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Qual desses não foi um ciclo econômico no Brasil colonial? Ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do gado ou ciclo do pau-brasil? Os ciclos econômicos do Brasil
dizem respeito às atividades econômicas do país em determinado intervalo de tempo. No período colonial, os principais ciclos econômicos foram do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro. Qual região do Brasil foi invadida pelos holandeses no século XVII? Sudeste, Sul, Norte ou Nordeste? As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste brasileiro no século XVII. Esta invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. Qual cidade nunca foi capital do Brasil? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba? O Brasil já teve como capital a cidade de Salvador, entre 1549 e 1763, o Rio de Janeiro, entre 1763 a 1960, e Brasília desde então. O que pouca gente sabe é que Curitiba foi a capital da República entre os dias 24 e 27 de março de 1969, na época em que vigorava a ditadura militar, o que ocorreu por uma questão propagandista, visto que a cidade era uma das únicas capitais brasileiras que não fizeram oposição ao regime. Qual era a duração do mandato do presidente na República Velha? 5 anos, 6 anos, 4 anos ou 8 anos? Ao longo da República Velha, período que durou de 1889 a 1930, o Brasil foi governado por 13 presidentes. O sistema de escolha presidencial no Brasil era baseado na eleição direta, para um mandato de 4 anos. De quem é a frase "saio da vida para entrar para a história"? Tancredo Neves, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek ou José Sarney? Getúlio Vargas, até os dias de hoje, foi o único presidente que chegou ao poder por forma indireta e direta. Cometeu suicídio no ano de 1954 com um tiro no coração, em seu quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro. A famosa frase está na carta-testamento que Getúlio Vargas endereçou ao povo brasileiro. Qual período histórico ficou conhecido como Idade das Trevas? Idade Antiga, Pré-História, Idade Média ou Idade Moderna? Idade Média é o período da história geral que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano no Ocidente, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. O termo Idade das Trevas foi adotado pelos humanistas do século XVII para definir esse período por considerá-lo um período de ruína e flagelo. Quantos anos durou a ditadura militar no Brasil? 20 anos, 25 anos, 23 anos ou 21 anos? O período da ditadura militar no Brasil iniciou-se com o golpe de 1964 e desenvolveu-se por meio de governos militares durante 21 anos. A equipe do canal Quiz Café tem muito prazer em entregar esse conteúdo com qualidade para sua diversão, entretenimento e conhecimento.
Ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade, é bom e entregue para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.